prestes a vivenciar, né? Onde vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre gestão de pessoas no que se refere especificamente à legislação trabalhista, enfim, algumas outras situações. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Reinaldo de Lima Júnior, eu sou o presidente da Associação Empresarial aqui de Canoinhas, nossa entidade que tem como missão representar os interesses dos associados, né, de forma geral, e dizer também que temos uma longa caminhada, já a associação tem uma longa caminhada, né, iniciou suas atividades, dá para se dizer que em 1946, de fato, porém de direito, 10 anos após, e dizer que é uma satisfação estar presidente dessa entidade da qual eu tenho um grande carinho e me orgulho muito de ser presidente. Queria cumprimentar e dizer que essa iniciativa da Associação Empresarial, ela é em conjunto com os núcleos, né? Gostaria aqui de citar o núcleo da mulher empresária, a pessoa da coordenadora, a Miriam, citar o núcleo de reparação automotiva de Canoinhas e Três Barras, onde temos o Marcos como representante, o Armando como vice-coordenador, né? Mencionar também o núcleo de tecnologia da informação e comunicação, na pessoa do coordenador Christopher Perucci, e também o núcleo jovem de empreendedores de Canoinhas e Três Barras, na pessoa do coordenador Mauri. E, lógico, todos os associados, né, da nossa entidade, em especial também a todos os membros da diretoria e do Conselho Fiscal e Deliberativo. O Kleber vai fazer vários comentários com relação às medidas provisórias, enfim, ao momento que estamos atravessando, como mencionei anteriormente, e já de antemão passo a ele para que inicie, né, esse bate-papo. Importante frisar também a todos que vamos tentar trabalhar em aproximadamente 1 hora, né, aqui para não se torne tão cansativo, e nas próximas semanas, nos próximos dias, estaremos já programando outros temas, outros assuntos relacionados ao interesse dos nossos associados. Então, rapidamente, só apresentar o Kleber, ele é integrante do Núcleo Jovem aqui de Canoinhas, né? É contador já há um certo tempo e também trabalha na Secontra Organizações Contábeis, né? E tem um vasto conhecimento nessa área. Nós vamos procurar aqui, né, Kleber, trabalhar de uma forma, um vocabulário bastante simples para que todos nós possamos entender. O que eu quero dizer com isso é que não vamos entrar tanto no mérito, em termos jurídicos, mas sim um bate-papo no sentido de aprimorar o conhecimento de todos, né, desse momento que estamos atravessando. Então, boa noite, Kleber, e passo a palavra a você. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a esse webinar. Acredito que esse projeto seja de muito sucesso, né? Esse primeiro webinar que eu estou participando, né? Que eu tive a honra de receber o convite de estar participando. E como o Reinaldo comentou, na verdade, vai ser um webinar destinado a mais uma discussão, certo? A gente aqui, nesse momento, às vezes a gente não consegue trazer soluções prontas, né? Mas como o próprio intuito, ele fala que nós temos que mapear essas soluções. Então, a gente está participando, estamos vendo vários participantes aí, e espero que, de uma certa forma, tanto para a questão de conhecimento, quanto também para a questão da gestão da empresa, essas soluções, essas possíveis soluções sejam viáveis, né, e consigo trazer e atender algumas necessidades que possível estejam, nesse momento, essas empresas precisando, tá ok? Reinaldo, mais uma vez, né, nosso presidente da SIC, grato sempre, né, convivemos já há um bom tempo,
acredito que isso é importante também, né? Então, agradecer mesmo, de coração. Também agradecer aos coordenadores do Núcleo da Mulher, do Núcleo de TI, do Núcleo de Mecânica e principalmente do Núcleo Jovem Empreendedor aí, na sua pessoa, o Mauri, tá certo? Obrigado. Então, vamos entrar nos assuntos, né? Eu acredito que, na medida do possível, Reinaldo, que você vê que vai aparecendo algumas questões, o pessoal vai participando, você pode, né, interferindo aí nessas situações, realmente, se o pessoal tiver dúvidas, eu acredito que é de grande valia a gente tentar ir sanando elas, né? E mesmo que posteriormente ainda continuem, né? A gente fica à disposição, né? Eu acredito que hoje temos os nossos contatos aí e vão estar à disposição. Eu acredito que a SIC está à disposição aí também para essa situação e da mesma forma a Seconte. Para mim, só é importante frisar que quem tiver alguma dúvida, algo nesse sentido, pode ir mandando pelo chat, né? E a gente vai tentando interagir, né, dessa forma, tentando responder essas perguntas. E as perguntas que nós não conseguimos responder já de imediato, nós responderemos na sequência, provavelmente no site da associação, ou vamos encontrar uma forma para que essas respostas cheguem até as pessoas que realizaram as perguntas, beleza? Ótimo, bacana. Beleza. Então, assim, ó, pessoal, como a intenção do webinar é mapear soluções, né, voltado para a gestão de pessoas nesse momento de crise que as empresas estão passando, né, como o nome já diz, mapeando. Então, a gente não tem uma solução pronta, deixar claro que essas a gente vai tentar focar no que o governo está trazendo de soluções para as empresas nesse momento que a gente está passando, tá? Cada empresa tem sua forma de gerir, sua gestão, então eu acredito que isso, essa informação, essa transmissão desse conhecimento talvez sirva para as empresas, né? Então, assim, ó, acho que de antemão a gente vai tentar trabalhar, como o Reinaldo comentou, não vamos focar tanto em termos técnicos, né, para a gente não prolongar muito e para ficar um pouco mais maleável, mais flexível e fácil de entendimento a questão da nossa conversa, né? Então, antes de tudo, eu tenho que frisar para vocês, colocar alguns comentários relacionados à questão que talvez nesse momento, em alguns momentos, vai precisar definir alguns termos técnicos aí, né? Medida provisória, eu acredito que uma boa parte dos participantes conhecem, né? Já sabe o que é, mas é bom a gente sempre frisar. Então, uma medida provisória quando é instituído, ela tem força de lei, certo? Ela é instituído normalmente pelo presidente da República, né? E essa medida, ela acaba passando a vigorar a partir do momento da sua publicação. Por que é feito medidas provisórias? A medida provisória, ela tem o interesse de que seja rápido a solução para algum determinado problema ou alguma discussão que venha acontecendo, que é a nossa necessidade maior hoje, seria o governo está trazendo algumas soluções para as empresas para que ela consiga, né, manter os empregos, né, e consequentemente as empresas conseguirem também trabalhar essa gestão de pessoas dentro das empresas. Até porque não necessariamente que hoje a gente consiga dizer que uma empresa se desenvolve só através dos funcionários, só da mão de obra, né? Essa mão de obra, automaticamente, a gente tem um lado social por trás disso, né? As pessoas que estão ali, elas normalmente estão ali porque depende de uma questão financeira, tem uma necessidade, elas estão ali por um aprendizado, tem N motivos e automaticamente em volta dessas pessoas também demanda familiares, demanda pessoas que também têm essa necessidade. Né? Então, é importante a gente sempre frisar essa questão da parte de gestão de pessoas, a gente sempre buscar amenizar esse impacto tanto para as empresas e também automaticamente para os colaboradores que estão envolvidos junto a ela, tá ok? A questão, voltando, né, no foco, a medida provisória, ela tem uma fase, ela tem uma transição, certo? Ela tem um momento de votação, onde que ela, principalmente, ela passa pela Câmara de Deputados, automaticamente depois ela tem que passar pelo Senado, tem que ser aprovada, e automaticamente, novamente, volta para o presidente para ser transformada, né, ser assinada em lei.
Tem alguns detalhes bem importantes que todas essas soluções que a gente trazer e apontar, ela pode, a qualquer momento, ser voltado atrás de algumas situações, ou ser alteradas, ou até acrescentadas algumas novidades nesse sentido, certo? Então, deixar ciente de que essas soluções são para esse momento, certo? Então, na medida do possível que a gente for conversando, a gente vai vendo que realmente essas necessidades, o que a gente está passando. Um outro detalhe bem importante, essas medidas provisórias, elas estão em vigor, essas medidas que a gente vai comentar, elas estão em vigor durante o período de estado de calamidade pública, que foi decretado pelo nosso presidente, até a data do dia 31 de dezembro do ano de 2020, certo? Então, até a data de 31, a gente está estado de calamidade pública. Esse estado, ele pode a qualquer momento também o presidente voltar atrás, né? E isso também ele serviria da mesma forma para os municípios, para o estado. Então, como é num problema geral, né, do nosso país, então realmente esse estado de calamidade pública é no âmbito federal. Tá ok? Perfeito aí, Kleber, tranquilo. É importante que essa medida provisória, né, Kleber, só reforçando aí que ela surgiu devido a essa pandemia que estamos atravessando, e é sobre isso o nosso foco aqui, né? Ótimo, bacana, isso mesmo. Tá ok? Então, hoje, na verdade, o assunto, na verdade, a gente vai tentar focar mais em 3 medidas provisórias. Essas 3 estão em vigor, certo? Tem uma que é a medida provisória, uma das primeiras que ocorreu, que é a medida provisória 927, né? Ela trouxe umas tratativas, ela foi publicada lá em 22 de março, né? E ela trouxe umas tratativas e umas flexibilizações da nossa legislação trabalhista, certo? Então, mapeando as soluções das empresas, para que as empresas consigam desenvolver, consigam sair desse momento de crise, né, ele trouxe uma flexibilização dentro da nossa legislação, coisas que realmente, historicamente falando, nós nunca tivemos essa situação, né? Então, assim, ó, eu vou apontar alguns itens que são importantes e eu acredito que as empresas, boa parte das empresas já estão praticando, certo? Mas é importante a gente frisar, porque muitas das vezes a questão da legislação, ela deixa algumas brechas. Então, é importante a gente sempre colocar esses pontos para que a gente consiga atender essas mudanças com o foco de que não tenhamos problemas futuros, né? Problemas com ação trabalhista, com discussões posteriores em relação da aplicação dessas medidas provisórias. Certo? Perfeito, até porque, né, Kleber, nós vivemos num momento de muita insegurança jurídica, dá para dizer. Muitas discussões, a medida provisória não é tão clara, lógico que vai ser transformada numa lei, mas é justamente para evitar um passivo trabalhista futuro, porque as empresas podem usar essas medidas, adotar alguns procedimentos e ter alguns problemas futuros, né? Então, a intenção é justamente que isso não ocorra, né, que as empresas tenham um ponto positivo, se é que podemos dizer nesse sentido. Isso mesmo, Reinaldo. E frisar também que isso é importantíssimo, né? As empresas não tomar uma decisão imediata, né? Sempre é importante, se tem dúvidas, principalmente, né? Procurar um profissional que esteja voltado para a área, procurar o contador, procurar o advogado, né? Então, isso é importante para quê? Para que não crie-se um passivo, né? Que posteriormente pode, né, futuramente pode avançar e reverter esse passivo de uma forma de uma despesa financeira para a empresa, que normalmente, e acredito que, né, nesse meio que a gente está vivendo, né, isso pode impactar de uma forma bem significativa, principalmente no fluxo de caixa da empresa, né? Correto. Certo. Então, focando na questão da medida provisória 927, ela fez algumas tratativas, ela conseguiu trazer a migração do contrato de trabalho no regime home office, né? Então, a gente hoje temos trabalhos, normalmente são aplicados dentro da empresa. Para flexibilizar esse acesso e essa necessidade da quarentena, né? Então, a legislação trouxe algumas flexibilidade com relação a essa questão do contrato, certo? Tem umas regrinhas específicas para isso,
né? Tem que tomar, como eu comentei, tomar muito cuidado em relação a parte de legislação, né? Mas a medida provisória trouxe essa oportunidade, né? Tem alguns estados que ainda permanecem com algumas atividades sem poder exercer, né? De forma física dentro da empresa, né? Então a solução, né, poderia ser traçada aí através de um trabalho home office. Uma outra da questão que foi colocada junto à medida provisória foi a antecipação de férias, certo? Então, a nossa legislação, ela teve uma flexibilização de férias com a reforma trabalhista, né? E que passou, né, que a gente tinha a oportunidade de conceder férias em 2 períodos, agora passou a ter 3 períodos, né, e automaticamente, agora com a medida provisória, nós tivemos a oportunidade também de antecipar essas férias. Então, o colaborador que muitas das vezes foi contratado esse ano, por exemplo, né, ele não tem o direito ao período aquisitivo de 30 dias de gozo de férias ainda. Então, nesse sentido, a legislação flexibilizou, trazendo a oportunidade de as empresas anteciparem esse gozo de férias para ser compensado posteriormente. Né? Temos que tomar só um cuidado aí com relação a essa medida, até porque, assim, se porventura a empresa adote, certo, essa solução de imediato da antecipação de férias, e seu colaborador, em algum momento, resolve realizar um pedido de demissão, ou a empresa mesmo acabe realizando a demissão do funcionário, esse período que foi antecipado, esses valores, esses montantes, eles não vão poder ser ressarcidos para a empresa. Então, esse cuidado também tem que ter, essa atenção em relação a essa questão da antecipação de férias. Serve, eu posso dizer assim, que muitos empresários estão praticando essa antecipação, né, uma forma de amenizar tanto a questão do impacto para a empresa, da questão da diminuição de faturamento, como automaticamente também para os colaboradores, né, a necessidade de atender essas quarentenas, né, atender os decretos que vêm sendo publicados através mesmo, em decorrência, através dessa questão do Covid-19, certo? Kleber, fazendo Ok? só um comentário aqui, importante frisar desses 2 pontos, vamos, né, por partes aqui. O trabalho à distância, mencionado no primeiro item, algo que, né, com a reforma trabalhista também possibilitou isso. Importante frisar que alguns ramos de atividade já usavam essa forma, né, já há um certo tempo. Outros ramos é uma certa novidade, já até porque a reforma trabalhista não é tão antiga. E para outros, com devido à situação, é mais recente ainda, né? Então, é uma questão cultural que percebe-se que, quem sabe, se é que existe algo positivo em tudo isso, que eu acredito, né, diante da pandemia que estamos vivenciando, quem sabe esse trabalho à distância, ou home office, vai ser uma nova metodologia, né, que nós vamos conseguir implementar. E é importante frisar isso a todos, que vale a pena avaliar essa situação de diversas situações. Lógico, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos, né? Com uma visão apenas empresarial, nós temos um ponto positivo, que você tem algumas reduções relacionadas a custos, né? Você não precisa ter necessariamente um espaço físico, uniforme, uma estrutura, o uso do ambiente, né? Então, isso acaba dando uma certa economia para a empresa. Por outro lado, o colaborador, a pessoa que está trabalhando de forma home office, né, ela tem que ter uma cultura para conseguir trabalhar e conseguir produzir de uma maneira efetiva. Caso contrário, não ocorre a produção e ambos acabam tendo problemas, né, seja financeiro ou de produtividade. Então, o principal objetivo dessa situação do trabalho à distância, como mencionado com o Kleber, é que tanto o colaborador, o empregado e o empregador tenham ganhos, né? Só que para isso acontecer, tem que ter um contrato muito bem definido, quais são as suas obrigações, para que ninguém tenha lá na frente problemas relacionados à produção ou até mesmo trabalhistas, né? Corretíssimo, Reinaldo. Corretíssimo mesmo.
Então, como o Reinaldo comentou, eu acho que é frisar bem, né? Então, realmente, esse tipo de contrato ele já é adotado em algumas empresas, já tem metodologias e legislação específica para isso, né? Mas conforme essa necessidade que temos de imediato, eu acredito que essa adoção desse regime, dessa, vamos dizer, uma nova modalidade, né? Seja mais flexibilizada pelas empresas, né? E acredito que muitas das vezes consigo até atender algumas demandas que às vezes acabam não tendo tanta necessidade de ter, como o Reinaldo comentou, de ter uma pessoa fisicamente dentro da empresa, né? E consigo atender todas essas necessidades realmente que a empresa acaba tendo, né? Kleber, só um aviso para o Adriano, que parece que tem pessoas solicitando a entrada ali. Adriano, se for possível, permitir o ingresso na sala. Obrigado. Show de bola. Então, prosseguindo ali, nós temos algumas situações também voltadas à questão de compensação de horas e antecipação em feriados. Então, vamos fazer duas tratativas. Essas tratativas são em separado, né? Deixar bem claro. Até surge bastante dúvidas, principalmente com os empresários aí, se nós podemos fazer a compensação em feriados, ou mesmo fazer banco de horas, qual que é a diferenciação. Então, devido a essa quarentena que nós tivemos aí, automaticamente algumas empresas não realizaram a opção de antecipar ou conceder férias. Sendo assim, nós temos a situação que ficou em crédito com no caso, as empresas ficaram em crédito com os colaboradores de algumas horas. Essas horas, consequentemente, elas não vão ser remuneradas, elas não têm a obrigatoriedade de ser remuneradas pela empresa, certo? Então, nesse sentido, a medida provisória trouxe algumas soluções para isso. Uma delas é realizar a compensação dessas horas negativas em dias de feriados, certo? Só um tocante aí, a gente tem que tomar uma atenção bem grande, principalmente em tratativas referente a convenções coletivas. Nós temos algumas convenções, principalmente da nossa região aqui, mas isso serve para todas, que tratam de algumas compensações ou automaticamente também pagamentos em feriados. Então, essa medida provisória, ela tem a capacidade, o poder de colocar que pode ser compensado em feriados. Mas detalhe, sempre observar a convenção coletiva. Então, a convenção coletiva ela sempre vai sobrepor o que está nessa questão da medida provisória, nesse tocante aí, certo? Em relação também, voltando à questão de um regime de compensação de horas, que seria o banco de horas, na verdade. Então, a medida provisória trouxe essa oportunidade, né, para as empresas. As empresas também têm que tomar alguns cuidados aí, principalmente em relação em documentar esse banco de horas, né? E automaticamente, mesmo que esse banco de horas se não consiga pegar a assinatura do funcionário de imediato, mas tendo documentado, tendo registrado isso pelo WhatsApp, por e-mail, por uma mensagem, ele tem a mesma validade jurídica. Então, é importante frisar esse detalhezinho. O banco de horas, essas horas que o colaborador está devendo para a empresa pode ser compensadas, né, com um acréscimo legal na jornada, certo? Só que temos que tomar um certo cuidado que não podemos ultrapassar 10 horas diárias, certo? Esse cuidado que temos que ter. E ele trouxe uma outra flexibilização, que é a postergação do banco de horas, que hoje, perante a nossa legislação, já tem previsão legal, certo? Pode ser de até um ano, com umas regrinhas diferentes, tendo a homologação, né, junto ao sindicato do banco de horas, mas ele trouxe mais uma flexibilização, que essa compensação poderá ser de até 18 meses, né? Então, tem empresas que já vinham adotando o banco de horas automaticamente, agora conseguiram trazer um prazo maior para que fosse compensada as horas por parte do funcionário. Automaticamente, deixar claro, né,
junto nessa questão da medida provisória, ela trouxe ferramentas, ela trouxe soluções para que as empresas consigam honrar com os compromissos, né? Temos alguns sempre dúvidas com relação a empresários se é possível descontar esses dias, né? Deixar claro a todos que não existe previsão legal para isso, né? Até mesmo a medida provisória ela trouxe então algumas soluções pré-definidas para que sejam desenhadas dentro de cada necessidade de cada empresa, para que ela consiga atender, honrar com o compromisso relacionado à questão da folha de pagamento e, consequentemente, a empresa também não ter prejuízo em ter que pagar essas horas, esse tempo, essas horas que realmente foram relacionadas à questão da quarentena. Ok, Cleber, só então frisando que essas horas negativas, né, são no caso aqui de Canoinhas, vamos falar especificamente, pode-se dizer que de Santa Catarina, nós tivemos um período totalmente a atividade econômica, salvo algumas exceções, atuando, né? Então, lógico, o funcionário não teve prejuízo no seu salário e automaticamente ele ficou com um saldo negativo, né? Lá na frente para ser compensado. Então, quando se fala nesse sentido, é aquele período de quarentena que nós aqui de Santa Catarina estamos vivendo, vivemos no passado, e agora já está mais normalizado um pouco, vamos dizer assim. Exemplo, hoje, por exemplo, fiquei sabendo, tomei conhecimento do Estado de São Paulo, né, que está tentando antecipar os feriados, etc., que vai justamente ao encontro do que você está falando. Então, tem duas situações: antecipar os feriados para que as pessoas fiquem em isolamento social, ou tentem, pelo menos, ficar em isolamento social, mas lógico que lá na frente esses colaboradores terão uma contrapartida que vai ser repor, entre aspas, essas horas nos feriados ou no momento oportuno, não necessariamente nos feriados, vai ser um comum acordo daí entre colaboradores e empregados e empregadores, né? Ótimo, ótimo. Reinaldo, aproveitando também um ponto da medida provisória, né, ela traz várias tratativas quanto à questão dessas soluções, mas um ponto bem bacana aí que ela trouxe também é a questão do adiamento do recolhimento do fundo de garantia, certo? Do FGTS. Então, o FGTS das competências de março, abril e maio, né, eles foram adiados, né, posteriormente eles vão existir um parcelamento, né, pode ocasionar um parcelamento em até 6 parcelas, né. Essas parcelas elas não vão ter acréscimo de encargos e automaticamente elas iniciam os vencimentos a partir do mês de julho, né? Então, dia 7 de julho inicia os pagamentos, sucessivamente a questão em 6 parcelas, sempre com vencimento dia 7. Isso é um ponto bem bacana, muitos empresários realmente fizeram essa opção, né? Mais uma vez, temos que frisar, tem que tomar alguns cuidados, principalmente relacionados à parte da contabilidade, que tem umas questões, umas metodologias de transmitir as declarações, deixar tudo certinho para que posteriormente não tenha problema em relação à questão dos parcelamentos, né? E eu acredito que para o fluxo de caixa das empresas aí é uma ótima opção, até porque automaticamente elas não vão ter acréscimos legais, juros, multas, né? Então, só tomar mesmo o cuidado de que estamos criando um passivo, né, de 3 competências, né? E automaticamente essas 3 competências deverão ser quitadas, né, posteriormente dividido em 6 parcelas. Ou seja, estamos prorrogando o débito, né? Só postergando, na verdade. Lembrando que lá na frente a empresa vai ter que ter o caixa para suprir, né, a parcela normal e mais a fração equivalente à parcela que ficou para trás no período. Eu, particularmente, vejo isso da seguinte maneira: 2 aspectos. Da situação econômica baixa do volume de venda, seja na prestação de serviço ou de produtos e mercadoria. E, por outro lado, como possibilita ou não juros, se a empresa conseguir ter um rendimento desse valor equivalente, né, porque como não tem nenhuma atualização, qualquer valor que ela ganhe no mercado financeiro, numa aplicação, ela estaria
estaria tendo um ganho, né? Mas é importante que ela tenha um planejamento para que ela não tenha condições de saldar esse compromisso lá no período onde for exigido, de acordo com a parcela normal e a fração correspondente. Correto, corretíssimo. Ótimo. Aí nós entramos em outra questão, né, Reinaldo, prevendo a questão ainda da medida provisória, certo? A medida provisória, ela fez uma previsão de uma suspensão do contrato de trabalho, certo? Essa medida provisória ela foi publicada, como eu tinha comentado anteriormente, no dia 22 de março, certo? E no dia 23, essa previsão que tinha sido feita da suspensão do contrato de trabalho, ela foi revogada, né? Então, eu acredito que, como existe muita coisa que abre um passivo de discussão, essa suspensão foi uma de umas situações, de uns pontos da medida provisória que teve uma discussão muito grande logo após a sua publicação. E o governo automaticamente, não conseguindo trazer uma medida que conseguisse atender essa necessidade dessa suspensão, ele voltou atrás, né, e acabou retirando. Então, em contrapartida disso, até, né, frisando, em que momento, né, a gente está discutindo bastante coisas e até mesmo a gente está verificando que os empresários não tiveram nenhum auxílio ainda do governo nessa nossa discussão que a gente está aí, né? Frisar para vocês que a gente vai tratar agora de uma outra medida provisória, então, como o governo suspendeu a parte teve uma revogação da parte da suspensão do contrato de trabalho, ele automaticamente obrigou-se a criar uma outra medida provisória para que ele trouxesse soluções mais eficazes para as empresas, né, que conseguisse trazer uma solução onde que a empresa não fosse tão penalizada, né, de forma financeira. Como o Reinaldo mesmo frisou, nesse momento que passamos aí, automaticamente reduz a questão de receitas, né, então é um momento muito de se realizar planejamentos, né, para que consiga passar essa fase, esse momento de crise, e para que as empresas, de uma forma sólida, consigam encaminhar e se manter no mercado, né? Kleber, antes de você dar continuidade, eu gostaria só de já aproveitar e responder. Surgiu um comentário ali com relação. A mesma metodologia foi adotada no Simples Nacional, né? Só ampliando um pouquinho a nossa discussão. Realmente, a mesma metodologia foi adotada, os mesmos critérios, né? Só que, lógico, em períodos, de repente, diferentes de vencimentos, etc. Cada tributo tem o seu vencimento no seu momento lá definido na legislação. E corroborando com o que já foi mencionado, nós não tivemos, ou seja, os empresários, é importante frisar, não teve nenhum benefício com relação a deixar de pagar algo, um perdão do tributo, algo nesse sentido, né? É simplesmente uma prorrogação, né? Isso em todos os aspectos em nível federal. Em nível estadual, é importante frisar que nós não tivemos benefícios nesse sentido com relação à prorrogação de tributos, por exemplo, em questão ao ICMS, né? Então, nosso governador determinou o isolamento, mas, em contrapartida, ele não prorrogou os tributos, né, relacionados à competência estadual. Isso, no meu modo de ver, é um pouquinho complicado, porque as empresas não estavam atuando e tiveram já que cumprir, né, desde a competência de março, que venceu abril e assim por diante, vão ter que recolher todos os tributos normalmente. E se não recolher, ele terá a multa e o juro conforme já determinado na legislação. Então, só para fazer um fechamento com relação a essa primeira etapa e respondendo também algumas perguntas que apareceram ali no chat, tá bom? Bacana, bacana. Então, para nós passarmos um pouquinho, mudar um pouquinho dessa questão da medida provisória 927, mas aproveitando o gancho que ela deixou da suspensão do contrato de trabalho, eu acredito que isso é de grande valia para as empresas e até conversando com o Reinaldo, né, eu acredito que até o foco do webinar talvez seja um pouco mais voltado para essa medida provisória 936, que
tem uma fração bem significativa das empresas que estão adotando, principalmente tratando, né, frisar bem, tratando para atender os decretos que estão publicados, que estão em vigor, né, principalmente quando se fala também de profissionais, né, de colaboradores que estão classificados no grupo de risco, né, então talvez isso seja uma solução que as empresas possam adotar, né, elas são temporárias, mas automaticamente elas conseguem trazer uma margem, um fôlego para as empresas para que consigam atender e passar por esse momento de crise, né? Então, assim, a medida provisória 936, ela foi publicada no dia 1º de abril, né? Então, ela teve como intuito o quê? Trazer um auxílio emergencial, certo? Para as empresas, focado no quê? No recebimento e nas obrigações salariais, certo? Então, assim, ela, como comentei, tem dois objetivos. Um dele manter a rentabilidade dos colaboradores, né? E automaticamente também manter a questão dos empregos, né? Para que não tenha uma massa, né? Não tenha umas demissões em massa aí, mesmo que a gente venha acompanhando nas mídias, né? Que isso está acontecendo, mas temos soluções que muitas das vezes pode ser utilizado pelas empresas e eu acho que é de grande valia e tem que aproveitar, né, nesse momento que essa necessidade existe, né? Então, o que que traz? A medida provisória, na verdade, vamos dividir ela quase em duas aí, né? Que seria a suspensão do contrato de trabalho e trouxe a possibilidade de redução da jornada de trabalho também, certo? Antes de tudo, né, dois pontos muito importantes para a gente colocar, certo? As empresas, ela tem uma classificação um pouco diferente em relação à questão do pagamento de benefício. Então, empresas que faturaram no ano de 2019 até 4 milhões e 800 mil, certo? O governo está trazendo esse auxílio, ele está honrando com o compromisso em 100%, certo? Em relação à questão das empresas que faturaram mais que 4 milhões e 800 mil, o governo ele banca 70% do valor do benefício e automaticamente as empresas têm que pagar 30%, né, como se fosse uma ajuda compensatória para o colaborador, certo? Então, e isso é importante a gente deixar claro, é importante também as empresas, no momento que forem aderir a esse programa, que elas coloquem, que façam cadastro, né, e que realmente coloquem qual foi o faturamento, porque isso vai diferenciar muito a relação da questão do benefício, né. Isso o governo trouxe até porque realmente empresas maiores acabam tendo um volume maior de colaboradores, automaticamente dependendo da situação, diminuiu a receita, mas consegue ainda manter alguns vínculos, né? Mas as empresas menores, microempresas, empresas de pequeno porte aí, elas acabam normalmente tendo menos colaboradores e com o faturamento lá embaixo, quase que esses trabalhos sejam realmente desenvolvidos ou apenas por familiares, apenas pelos sócios, então, por isso que tem essa necessidade do governo bancar o 100% para as empresas menores e, em contrapartida, as maiores compensar 30% desse valor do benefício. Certo? Ok, Kleber. Então, assim, ó, esses valores que serão repassados aos colaboradores, todos eles vão ter com base o salário do seguro-desemprego, certo? Então, não é o salário que o funcionário vinha recebendo. Dentro da legislação do seguro-desemprego, a gente tem algumas formas, existe um teto, né, de pagamento, e a gente tem que colocar esse ponto que é importante também, que a gente surge muitas dúvidas dos empresários, quanto que o colaborador vai receber, né? Então, é bem importante frisar que é com base no salário do seguro-desemprego. Pessoas que, no caso, que recebem o salário superior a 3 salários mínimos, né? Esse acordo, certo? Ele deve ser obrigatoriamente ser assistido pelo sindicato da categoria, né? Então tem essa necessidade maior, até porque essas pessoas que têm um salário mais elevado vão ter um impacto maior
fazendo a tratativa do teto do desemprego, certo? Então, trabalhando, agora focar em qual é a diferença em relação à questão da suspensão e a diferença da questão da redução, né? Então, vamos trabalhar primeiro a suspensão, que eu acredito que é uma das que estão sendo mais praticadas na atualidade, né? Que a gente vem fazendo essa convivência com essas mudanças, então a gente vem acompanhando realmente essas práticas. Então, as empresas, elas podem suspender o contrato de trabalho por até 60 dias. Essa suspensão, ela pode ser dividida em 2 períodos, no caso 30 mais 30, né? Na suspensão, o empregado não pode realizar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de serviço para o empregador, né? Então, realmente, o contrato fica suspenso de forma integral, né? Durante esse período de suspensão, caso o colaborador tenha algum benefício que já é concedido a ele, né, como vale-refeição, plano de saúde, né, a empresa tem que continuar bancando no caso, esses benefícios, né, então a empresa não abre mão dessa situação. Além disso, no caso, né, essa suspensão, nós temos, a medida provisória não faz essa tratativa, né? Mas as orientações jurídicas que nós temos, também fica suspenso a questão de 13º salário, né? Durante esse período de até 60 dias, e automaticamente também fica suspenso o período de férias, certo? Como vai ter a suspensão do contrato, ele não vai incidir esses encargos, né, INSS, FGTS, Imposto de Renda, então automaticamente a empresa está isenta, a empresa que fizer essa opção estaria isenta por 60 dias de todos os compromissos trabalhistas, né, exceto, claro, os benefícios que ela traz para a empresa, para o empregado, ok? Ok. Tá, Ok. um outro detalhe bem importante, que é uma das coisas que a gente tem também muitas dúvidas aí dos empresários e até mesmo dos colaboradores, né? Que o governo fez essa tratativa do pagamento do benefício ser com base no salário do seguro-desemprego. Então, tem muitos colaboradores com dúvida que se realmente a empresa automaticamente, posteriormente, acabar fazendo a dispensa deles, se eles vão ter direito ao seguro-desemprego e se esse seguro-desemprego vai ser de forma integral. Não vai ter alguma redução por eles ter feito a opção dessa suspensão ou da redução da jornada de trabalho. Então, o governo já anunciou, já está dentro da medida, que não tem, certo? Não vai impactar na questão do seguro-desemprego, né? A única coisa que as empresas têm que tomar um cuidado aí é que a partir do momento que você faz a escolha de fazer a suspensão ou redução, o funcionário ele tem estabilidade, certo? Essa estabilidade ela é pelo mesmo prazo, pela mesma quantidade de tempo que durou a suspensão ou a redução, e posteriormente ao final dessa opção, certo? Então, nesse caso, a estabilidade, se você fizer uma escolha de 60 dias de suspensão, a estabilidade é por mais 60 dias, né? E mesmo que o funcionário posteriormente seja dispensado depois dessa estabilidade, automaticamente ele vai ter todos os direitos garantidos previstos na legislação, né? Isso são algumas situações relacionadas à suspensão, né? Os pontos principais. Tem uma discussão muito grande, como eu falei, relacionada à questão dos benefícios, né? De férias, 13º, questão como que fica, se é devido ou não. Como já disse, provavelmente assim que transformar em lei, isso vai ser discutido, isso vai ser apontado na lei, né? Aí a gente vai ter a conclusão, mas as orientações que temos, todas as orientações, é que realmente se há a suspensão, também há a suspensão do pagamento de férias e 13º. Kleber, só gostaria de fazer um parênteses aí. É importante frisar que já aconteceu no país, aqui no noticiário foi divulgado, sendo usada essa possibilidade de má-fé, vamos dizer assim, a empresa suspendendo o contrato ou reduzindo e o funcionário indo, teoricamente, tendo o direito de receber esse auxílio, né, por meio, como já foi mencionado, e ele continuando trabalhando na empresa. Então, isso
o Ministério do Trabalho tem feito alguns cruzamentos e já identificou algumas situações nesse sentido, e o empresário, o empregado e o empregador, inclusive o profissional que fez esse processo, também já foi responsabilizado. Então, é importante que não tomar um cuidado para não reverter essa situação. Kleber, e só de uma forma bastante rápida, eu gostaria que você respondesse, realizando uma pergunta, voltando um pouquinho sobre a prorrogação do FGTS. Para as empresas que optarem, então, em postergar ou prorrogar o FGTS, como fica quando ocorrer a demissão do colaborador, seja por parte, a dispensa por parte da empresa ou o pedido de demissão? É importante só ressaltar isso para concluir aquele item anterior. Ótimo, bacana. Esse até foi um item que eu acabei deixando de passar mesmo, mas também é bastante discutido essa situação, né? Essa dúvida é bastante questionada. Então, assim, a partir do momento que rompe esse vínculo empregatício e a empresa fez a opção de postergar o FGTS, no momento da rescisão, a empresa deve realizar o recolhimento, certo? Esse recolhimento ele não vai ter acréscimos legais também, né? Mas ela tem que antecipar esse recolhimento juntamente com a rescisão, certo? Mesmo sendo pedido de demissão ou sendo dispensa. Até porque tem uma especulação aí, na verdade já está anunciado pelo governo, que ele vai estar liberando a partir de junho uma parcela aí no montante equivalente a um salário mínimo do FGTS. Então, mesmo o funcionário pedindo demissão, talvez ele não, claro que ele não tenha direito a sacar o FGTS, mas ele tem que estar com os seus depósitos de forma regular, né, para que em algum momento, sendo essa situação que o governo está colocando de fazer o saque ou qualquer outro momento, esteja disponível para ele esses montantes. É importante frisar daí também que esse recolhimento, se a empresa tem 100, 200 colaboradores e um está saindo, o recolhimento ocorre desta pessoa que está saindo, não de todos. Os demais que mantêm o vínculo, elas continuam na mesma possibilidade, da mesma forma anterior, né? Então, não que tem que recolher toda aquela competência devido a um colaborador. É só daquele colaborador. Os demais que permanecem com o contrato em vigor, permanecem os prazos da prorrogação, né? Prorrogação, isso mesmo. E até um outro detalhe, Reinaldo, frisando, eu comentei da questão das competências, certo? Que são relacionadas competências de março, abril e maio. Não necessariamente que todas essas competências têm que ser as 3 competências para aderir ao parcelamento, né? Se a empresa não conseguiu honrar com o compromisso do mês de março e, consequentemente, abril e maio, ela está pagando de forma em dia, ela só vai parcelar a competência de março, né? Então é importante frisar essa situação também. Ok, então vamos adiante, que o nosso tempo passa rápido. Então vamos lá. Então vamos entrar em relação à questão da suspensão, seria isso, e voltando também, aproveitando a mesma questão da medida provisória da 936, nós temos a questão da redução, certo? Então a redução, a medida provisória trouxe a possibilidade de nós reduzir a jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70%, certo? Com essa redução, não necessariamente a empresa precisa reduzir na carga diária, certo? Ela tem que reduzir de forma semanal. Então, pessoas, eu vou dar um exemplo, né? Normalmente um contrato de trabalho, né? Ele é regido de forma integral, ele é 44 horas semanais, né? Então, se a empresa fez a opção de reduzir em 50%, vou pegar o cálculo mais fácil, e automaticamente a jornada passou a ser de 22 horas semanais. Não necessariamente que a pessoa precisa cumprir essas 22 horas de segunda a sábado, certo? Durante, no caso, o período que seria normal de jornada. Ela pode trabalhar, por exemplo, de segunda a quarta, se ela conseguiu cumprir essas 22 horas, que é a redução, já está valendo, já é permitido por lei. Isso tem que estar muito claro, tem que estar documentado, até porque pode criar situações onde que talvez haja uma discussão, mas hoje eu vou trabalhar na segunda, outra semana eu quero trabalhar só na terça. Então tem muito essas questões relacionadas principalmente a deixar documentado o que foi combinado, ok? Ok. Tá. O prazo máximo de duração em relação à questão da redução
da jornada de trabalho é de 90 dias, certo? Eu vou aproveitar esse gancho porque a medida provisória ela faz uma tratativa que você pode acumular os dois benefícios, certo? Você pode acumular a suspensão junto com a redução. Só que os dois, nessa acumulação, eles não podem ultrapassar 90 dias, né? Então, se você fizer a opção de reduzir a jornada de forma proporcional por 90 dias, você não pode fazer a opção da suspensão posteriormente, né? Já diferente, se você fez a opção da suspensão, né, de 60 dias, você pode ainda aproveitar esse benefício de fazer uma redução, né, de jornada por mais 30 dias, nesse caso. Né? Importante também só relembrar, Kleber, quem está participando, que a empresa optou em fazer por 60 ou por 90 dias, mas por uma razão, ela necessita retomar as atividades imediatamente. Qual o procedimento, prazos, tal, para ser realizado, né? Porque ela não pode esperar o período total, né? Isso, bacana, não, isso é tranquilo, Reinaldo. O que acontece? Na verdade, assim, essa fase de comunicação junto ao Ministério da Economia, a gente tem umas regrinhas, na verdade, é uma sequência, né? Então, antes de tudo, o colaborador tem que ser comunicado com um prazo de 48 horas de antecedência dessa redução ou dessa suspensão, né? Automaticamente, a partir do momento que é comunicado, a gente tem um prazo de 10 dias para fazer essa informação, né, cadastrar essa informação junto ao Ministério da Economia, para que a pessoa possa receber o benefício de forma dentro de um prazo de 30 a 40 dias, que normalmente é esse regime que está levando, esse prazo que está levando para a pessoa acabar recebendo, a partir do momento que a gente comunica com o Ministério da Economia. Voltando à questão, se a empresa, em algum momento, solicitar para que o colaborador retorne às suas atividades, necessite que o colaborador retorne, ela tem um prazo também de 48 horas, 2 dias, na verdade, para fazer esse comunicado e o trabalhador retornar às suas atividades. Automaticamente, né, pode acontecer a qualquer momento, né, fiz a opção de ser 30 dias, por qualquer motivo, eu necessito que o colaborador retorne com 15 dias, não tem problema nenhum, comunica, em 2 dias ele pode retornar às atividades, mas não podendo esquecer de comunicar ao Ministério da Economia que ele retornou, né, para que esse benefício seja suspenso e pago só na sua proporção, ok? Perfeito. Vamos adiante, Kleber. Ótimo. Então, na verdade, eu acho que os pontos relacionados à questão da medida provisória, principalmente a questão, né, que nós estamos falando da questão da redução e suspensão, seria isso, Reinaldo. Então, como eu sempre comento e friso novamente, sempre deixar todo documentado, né, a própria legislação, hoje já existem modelos prontos na internet, mas nada melhor do que uma assessoria relacionada a essa situação, principalmente para discutir os pontos, né, tomar cuidados, principalmente com o que ficar acordado, né, como o Reinaldo comentou, o Ministério do Trabalho está realizando umas fiscalizações, e eu acredito, né, que esses montantes que vão ser destinados a esse recurso, né, esse auxílio emergencial, automaticamente, em algum momento, de forma indireta, né, nós vamos ter que pagar essa conta, né? Então, eu acredito que principalmente a parte voltada para a parte de fiscalizações, elas vão ser praticadas de uma forma mais rigorosa, principalmente fazendo essas tratativas de fraudes, né? Então, não somente só o fato da devolução dos valores, mas e sim colocando essas pessoas também para responder por um processo que realmente eles acabaram cometendo, né? Responsabilidade civil, né? A pena nesse sentido. Kleber, podemos falar um pouquinho da medida provisória 932? Podemos sim. Esse ponto é bem bacana também, como eu tinha comentado lá anteriormente, o governo em alguns momentos não trouxe nenhum benefício para a empresa, né? A 936 eu acredito que seja um benefício para a empresa, né? Dá um fôlego para que a empresa possa suspender esses contratos e reduzir, automaticamente ela consegue trabalhar, né, de uma forma flexibilizar, uma forma mais tranquila em relação à questão principalmente financeira. A medida provisória 932, ela também
fez uma tratativa bem bacana com relação à questão de redução de alíquotas, certo? Voltadas para a parte de contribuição previdenciária. Um detalhe bem importante mesmo, que essa medida provisória e automaticamente em decorrência da questão da metodologia de tributação das empresas, ela só tem validade para as empresas que são tributadas pelo lucro real ou lucro presumido, certo? As empresas optando pelo Simples, automaticamente elas recolhem na SS patronal, junto com a guia do Simples, mas elas não têm a questão do recolhimento da parte de terceiros destinados através das guias de contribuição previdenciária. Ou seja, esse benefício não se encaixa para as empresas optantes do Simples Nacional, né? Isso mesmo, Reinaldo, isso mesmo. E então, automaticamente, essa medida provisória ela trouxe, né, uma redução na alíquota do sistema S, né? Então, nesse sentido, nós até tivemos algumas discussões, principalmente esse mês, né? Ela foi publicada no dia 31 de março, né? Ela tem a sua validade para as competências de abril, maio e junho, né? Então, automaticamente, na competência de abril, a gente já realizou as reduções para as empresas que estão, né, que são tributadas pelo lucro real presumido. E o que acontece? Nós tivemos uma situação onde que ficamos no impasse aí, porque teve um processo ajuizado no Distrito Federal, né? O Tribunal Regional Federal, ele julgou uma suspensão dessa medida provisória, certo? Isso tem, né, várias discussões, se ele realmente teria validade só para o Distrito Federal, ou o âmbito geral, o âmbito federal, né? Mas automaticamente, no dia 18 agora, o Supremo Tribunal Federal, ele trouxe um processo, né, para suspender essa decisão que ocorreu, né, dessa questão da suspensão da medida provisória. Voltando ali à questão desse processo, ele foi discutido também um aumento na alíquota do sistema S. Então está uma discussão grande ainda em relacionada a essa questão da medida provisória. Na verdade, o que compõe o sistema, ele está discutindo que eles estão tendo prejuízos relacionados a isso, até mesmo para manter todos os compromissos que foram assumidos, né? Então tem uma discussão muito grande. Em relação à questão, o governo também se manifestou de forma não oficial, né, de forma verbal, onde que realmente ele não vai voltar atrás dessa medida provisória, né, então automaticamente vamos aguardar um pouquinho mais para ver o que vai acontecer nessa mudança, nessa votação dessa medida provisória quando se transformar em lei. Frisar que a medida provisória ela tem validade, né, a partir do momento da publicação dela, e durante o período que ela estiver em vigor, certo? Ela também tem essa validade. Então, mesmo que o governo, mesmo que a lei mude, altere essa questão desse benefício, dessa redução, dessa alíquota que teve, automaticamente, durante esses períodos, enquanto não transformar em lei, ela está valendo, certo? Então, competências de abril, a gente tem a garantia que vai ter essa redução, né? A redução, só frisar, eu acabei não comentando, mas é a alíquota de 50%, né? Na questão voltada para o sistema S. Eu não vou detalhar em si, porque aí vai abranger vários ramos de atividades, né? A parte de comércio, a parte de indústria, tem a questão de produção rural. Então, cada Atividade. da empresa, né, determina uma certa redução aí, ok? Ok. Kleber, com relação a algumas dicas aí que já se encaminhando para os encerramentos, né? O que você recomendaria para as empresas para que atravessem esse período difícil? Nós sabemos que é um período difícil. Nesse momento, quem sabe, quem está mais sentindo são as empresas, mas vai chegar também nas pessoas físicas, porque nós já vimos em Santa Catarina um alto número de desemprego. Eu acredito que já deve ter iniciado o índice de inadimplência, vai ser muito grande.
lógico, não estou aqui sendo pessimista, até porque eu sou otimista por opção, mas essa é a realidade, existem alguns estudos, inclusive da FGV, com relação a isso, né? Então, relacionado a isso, lógico, nós poderíamos ficar aqui diversas horas falando sobre o assunto, né? Mas o que relacionado a essa parte trabalhista que foi comentado, já se direcionando para os finalmente, né? Quais são as dicas que nós teríamos? Ótimo, bacana, Reinaldo. Isso é bem importante, e eu acredito que isso, como eu comentei no início, tem algumas soluções que muitas das vezes não atendem às necessidades das empresas, né? Então tem que analisar ponto a ponto, né? Mas eu acredito que essas dicas que a gente traz aqui, eu acredito que a gente vai conseguir colocar e trabalhar para quase todas as empresas. Antes de tudo, nós falamos do trabalho home office, então é importante organizar esse trabalho, né? A gente sabe quanto às vezes, a dificuldade, ou principalmente para as empresas que nunca trabalharam nesse regime, né? E fizeram a opção, né? Principalmente de questão de controles, principalmente a questão de demanda de trabalho, né? Existe uma preocupação também muito grande, né? Se o colaborador está produzindo, não está produzindo. Hoje tem ferramentas aí no mercado, existem ferramentas gratuitas que conseguem trazer uma organização, consegue trazer comunicação, né, nesse ambiente de trabalho que possa ser criado, né, um ambiente de trabalho virtual aí, que com certeza consegue atender as necessidades da empresa, né. Uma outra dica bem importante, que isso, sem sombra de dúvida, não pode faltar, sempre formalize todos os acordos, certo? Então, assim, mesmo por escrito, o acordo que é feito verbal, em alguns pontos, ele tem validade perante a justiça, mas nada mais valioso do que um contrato bem redigido e que realmente esteja escrito, né? Então, hoje a lei até, ela aceita alguns comunicados que são feitos, enviados por meio eletrônico, como eu tinha comentado, por e-mail, por WhatsApp, né? Mas, na medida do possível, sempre documentar e pegar a assinatura do colaborador, né? Um outro ponto muito importante que fica como dica, né, é cuidar das finanças. Eu acho que nesse momento de crise, todo mundo está preocupado, principalmente voltado para a questão é, voltado para a questão financeira, né? Tanto a medida provisória 927, ela trouxe algumas flexibilizações dentro da legislação trabalhista, mas a medida 936 também abre algumas possibilidades de você controlar melhor suas finanças durante esse período, né? Isso é uma forma de você ganhar um fôlego, né? As empresas ganhar um fôlego para que elas consigam trabalhar, consigam aumentar a questão da sua receita, né? E um outro detalhe bem importante também a gente está vendo muitas empresas trabalhando novas oportunidades, né, de atividades, certo? Então, nesse momento de crise, fez alguns empresários repensarem, né, e eu acho que isso é importante, ter uma visão holística da empresa e conseguir trabalhar, né, conseguir visualizar que o mercado está deixando algumas brechas onde que a gente consiga trabalhar essas informações. Nós temos alguns exemplos bem práticos, que é a questão do delivery, né? Então, muitas empresas, principalmente voltado para o ramo de vestuário e do calçados, voltados na nossa região, aí era difícil se trabalhar isso, né? Então, esse momento de crise que permaneceu as lojas fechadas, eles conseguiram trabalhar, conseguiram trazer, não é uma receita, talvez tão significativa em relação ao que estava sendo praticado, né? Mas eu acredito que é uma forma também de se criar soluções para que a empresa consiga atravessar esse momento de crise, né? Então, um outro, e acho que a última dica que fica aí, né, sem sombra de dúvida, e eu acredito que é o mais importante, né, é priorizar a folha de pagamento, né? Então, eu acredito que isso é um dos pontos que a gente tem que focar, até porque se realmente isso vai ter um impacto social muito significativo, e fazendo uma tratativa da legislação trabalhista e principalmente da justiça trabalhista, ela é muito ágil
nesse sentido. Então, talvez se você deixar isso num segundo plano, você vai ter um problema muito breve, né? Então, fica a dica para os empresários, né? E aproveitar, então, essas medidas provisórias, né? O que conseguiu adiar a questão do FGTS, que conseguiu a questão de férias, né? A questão das obrigações que hoje a gente tem, como o Reinaldo citou, a prorrogação do Simples Nacional, outras prorrogações de outros tributos aí, impostos. Eu acredito que é importante a gente aproveitar esse momento, mas sempre realizando um planejamento para que, quando ocorra de fato o pagamento, né, que esse é, como o Reinaldo também citou, nós não tivemos uma anistia de nenhum desses débitos, e sim só a possibilidade de postergar. Então, nesse momento, acho que é importante planejar a empresa para que, em algum momento, né, em breve, ela consiga liquidar essa questão desses adiamentos aí. Tá ok? Certo. Então, só contribuindo ainda, Kleber, e nessa mesma linha, né, é o momento das empresas, né, na minha concepção, de repensar metodologias de trabalho, certo? E nessa linha, é importante frisar, quem sabe, essas metodologias em todos os aspectos. Como nós estamos aqui relacionados à folha de pagamento, repensar, praticar a elisão fiscal, né, vamos dizer assim. Tentar revisar se porventura não está sendo gasto um valor de tributo além do necessário por um erro humano, realizar um estudo no próprio Simples Nacional, como foi mencionado, hoje existem formas de tentar buscar situações, por exemplo, empresas que tenham um diverso número de produtos, alguns produtos podem ter benefícios fiscais e por um erro, que pode acontecer, isso é natural, seja por parte da empresa ou até por parte dos profissionais, revisar isso e tentar recuperar isso, né? São duas situações. Eliminar o pagamento futuro, né? E tentar recuperar se porventura foi pago algo desnecessário. Então, isso se chama elisão fiscal, né? Então, é muito importante. É lógico, e nós vamos passar um período, estamos passando um período difícil, nós já vimos de um período que não era bom, né? Nós já vemos há alguns anos. 2019 foi um ano de bastante esperança para todos os empresários, enfim, para o Brasil de forma geral, e nós esperávamos colher esses frutos agora em 2020. Infelizmente, fomos surpreendidos, né, com essa questão aí dessa pandemia, e 2020 quase que ele deve, né, eu costumo brincar, desculpe, até a brincadeira que já teve até o show do Roberto Carlos, então o ano quase já poderia ser encerrado, né, mas é algo que nós não vamos conseguir quem sabe, recuperar rapidamente, né, nos próximos meses. Então, é importante repensar essas metodologias, tentar evitar desperdícios, né, redução de custos. Eu costumo dizer que é importante que não existe tanto redução de custos, existe redução de desperdício, é muito importante frisar isso. Então, as empresas precisam repensar em todos os ramos da atividade, porque todos nós vamos sentir, seja na iniciativa privada, seja o órgão público também vai sentir isso. Importante que o gestor tome os cuidados, porque vai ter que vai entender alguns procedimentos do que passa o empresário brasileiro, né? Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aqui nesse momento conosco, agradecer muito a participação aqui do nosso vice-presidente da FACISC, Justo José Petrassani, e também do presidente da Associação Empresarial de Rio Negrinho, o Denis, grande amigo Denis, muito obrigado pela participação, assim como de todos os associados, José Augusto, entre outras pessoas, né, Irinópolis e outra, Mafra, também algumas pessoas que estão assistindo. Kleber, as considerações finais? Não, bacana. Mais uma vez, eu quero agradecer, né, também, aproveitando a tua deixa, né, Reinaldo, a participação de todos, né, elencando já, aproveitando também, né, agradecer essa oportunidade, né, de nós estar conversando, discutindo um pouco, o assunto é muito extenso,
né? É pouco tempo para muito assunto. Então, eu acredito que é de grande valia as empresas sentarem, discutirem, buscarem, principalmente o empresário buscar o conhecimento, né? E comentar que essa oportunidade, que apareça outras novas, né? Para que a gente possa discutir outros assuntos e espero que em algum momento sejam assuntos positivos, né? Não está falando de soluções para em momento de crise e talvez assim em criar soluções para que possa maximizar as receitas das empresas, algo nesse sentido aí, né? Agradecer também e parabenizar a iniciativa da SIC, né, por estar trazendo essas oportunidades, né, de discussão que eu acredito que é de grande valia para todos aí, tá bem? Ok? Então, antes de dar uma boa noite a todos, eu gostaria de deixar a minha tradicional frase, desde que estou como presidente da Associação Empresarial, eu costumo dizer que no Brasil é possível empreender e prosperar. Então, eu acredito que no momento como esse que nós estamos vivendo, torcer para que todos nós consigamos sair dessa de uma forma vitoriosos, né? Sermos sobreviventes e que nós vamos conseguir que tudo vai ficar bem. Uma boa noite a todos. Eu agradeço ao Adriano que nos ajudou a gerenciar esse momento e também todos os colaboradores da SIC, assim como os núcleos. Muito obrigado a todos e uma ótima noite a todos também. Grande abraço. Reinaldo, você pode pedir para todos abrirem a câmera para a gente fazer uma foto? Ah, sim. Todos conseguem abrir a câmera que estão ainda online, por gentileza? Que o momento imprensa da Andréia, olha lá, ó. Isso, isso. Aí todo mundo ficando muito bem bonito. Pronto, Andréia. Feito. Feito. Então, Obrigada. muito obrigado a todos, uma boa noite e um grande abraço. Até a próxima. Nos próximos dias traremos mais novidades. Abraço a todos. Boa noite.